né, livros do dia a dia. E a gente está estudando esse livro aqui. A gente está conversando sobre o livro A Cidade de Deus, de Santo Agostinho, tá? Então já vimos sobre este livro, já vimos sobre ele, o livro, já vimos o resumo do livro, tá? Já conversamos sobre o autor e o contexto quando o livro foi escrito, e estamos nas considerações, tá? Onde é que a gente está aqui nas considerações? Ficamos em os filósofos pagãos foram capazes de alcançar a verdade em alguns pontos, mas foram limitados pela sua falta de acesso à revelação divina. E a gente então condenou esse pensamento. Todo mundo, filósofos ou não, todo mundo, a gente acabou de conversar sobre isso, né? Na sequência do nosso culto, né? Todo mundo foi alcançado de maneira mínima, essencial, pela revelação de Deus. Todo mundo tem acesso a essa revelação, tá? Deus não negou, não impediu ninguém, né? Pelo contrário, ele criou todas as circunstâncias para que essa revelação chegasse a todas as pessoas. E chega, e vai continuar chegando, tá bom? Muito bem, aí vem a consideração número 12. A filosofia é um meio útil para preparar o caminho para a aceitação da fé. Não necessariamente. A fé, essa fé que ele está falando, deve ser a fé intelectual. Pode ser, tá? A fé intelectual, sim. Porém, a fé que agrada a Deus, que é a fé que interessa a Deus e a cada pessoa, porque é a fé que faz a diferença para toda a eternidade. Essa fé não vem pela intelectualidade, pela prática da filosofia. Ela vem por o seguinte: o Espírito convence que a pessoa é pecadora. Se ela diz, Senhor, eu quero mudar, estou convencido e quero mudar, e eu permito que tu hajas nesse momento, a fé necessária, a fé verdadeira, a fé que interessa, a fé que faz a diferença, essa fé é posta, plantada na pessoa. A Bíblia diz que essa fé é um dom de Deus, né? Efésios capítulo 2, versículo 8. É um dom, é Deus quem dá. Não é fruto de uma observação, de um estudo, não. É Deus quem planta no coração de toda pessoa que passa pelo novo nascimento. Tá bom? 13. A vida monástica é um meio especial eficaz para buscar a perfeição cristã? Não. Também não. A experiência inclusive católica, mostra que não é assim. A ideia que tinha naquela época de Agostinho e de outros, né, da Idade Média, a ideia era assim: a sociedade é pecadora. Quanto mais afastado você ficar da sociedade, menos pecado ou quase nenhum, ou nenhum pecado você vai cometer, porque você se afastou dele. Mas a experiência mostrou que, na verdade, o pecado não está na sociedade, está no indivíduo. Nós fomos contaminados pelo pecado de Adão, da desobediência, então o pecado não está fora de nós, essa contaminação está dentro. Onde você for, ela vai com você. É um vírus que vai estar com você onde você estiver. Ou no lugar separado, ou dentro da sociedade, esse vírus vai estar em você. Compreende? Então, essa palavra de Agostinho não é real, não é verdadeira, tá? A gente respeita porque foi a experiência dele, ele acredita nisso, mas, na verdade, na prática, a própria Igreja Católica viu que não é assim, tá bom? 14. O amor a Deus é o mais alto bem e a fonte de toda a felicidade. Olha, não existe o que possa ser considerado amor a Deus. Tá? Digamos que a gente ame, vamos usar novamente, né, a fórmula, a ilustração que a gente usou em outros aspectos. Digamos que para se declarar amor, que ama a Deus, são precisos 10 aspectos, né, serem atendidos 10 aspectos. Normalmente o ser humano só atende a um aspecto.
fazendo um esforço um pouco maior, não é? Sem fanatismo, porque o fanatismo desce, sai de 1 e desce para 0. Então, tirando o fanatismo, né, a gente pode no máximo chegar a dois aspectos, dois. Mas para dizer que ama a Deus, é preciso 10. Então, não tem como dizer que, mas nós amamos mais do que os outros, não, né? É como você vai comprar um produto que custa 10 reais, né? E você todo mundo só tem R$ 1 e você tem 2. Eu tenho mais, mas você não compra tanto quanto eles. Entendeu? Então, essa condição, ela não existe. Amor a Deus não existe. Tá? Ninguém ama. A Bíblia diz que não há quem busque a Deus, não há quem entenda. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Agora, quando ele assume por nossa permissão, quando ele nos assume através do Espírito Santo, então nós somos, não é que a gente chega à perfeição do amor a Deus, a gente chega a dois itens, pode chegar até 3, mas está longe de 10. Então a misericórdia dele é que vem ao nosso encontro. Entendeu? Então o amor a Deus é o mais alto bem, não é? E a fonte de toda a felicidade. Olha, isso aí é perigosíssimo. A história conta de muita gente que, por amor a Deus, fez coisas que Deus jamais aceitaria, jamais gostaria que aquela pessoa fizesse, porque entende mal, compreendeu mal Deus. Tá bom? Então, esse amor a Deus, ele não existe. Não existe. Ninguém ama a Deus. Tá? A misericórdia dele é quem complementa para que a gente possa dizer que tem algum amor. Inclusive, o pouco amor que nós temos a Deus nem é mérito nosso, é mérito dele. Ele é que nos leva, desenvolve em nós, por nossa permissão, sempre lembrando disso, por nossa permissão, ele é que desenvolve. O mérito não é nosso, é mérito dele. Tá? Não podemos, Senhor, eu te amo. Mentira. O pouco que você ama é mérito dele. É ele que é o responsável por isso. Entendeu? 15. A vida eterna é a verdadeira meta da existência humana. Sim, né? Só lembrando que a vida eterna não é o pós-morte. Vida eterna começa agora. Jesus diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. A vida eterna começa agora. Tenha, não é terá. Tenha, viva agora a vida eterna. Certo? Então, a gente não pode colocar que a vida eterna é a verdadeira meta no sentido de que está lá na frente, não. É a verdadeira meta, por quê? Eu só fui criado à imagem e semelhança de Deus. Quanto mais perto de Deus, quanto mais desfrutar de Deus, melhor para mim, que fui criado à imagem e semelhança dele. Melhor para mim, eu ganho. Ele fica com as dores de cabeça, né? Mas melhor para mim, é como criancinha, né? Criancinha, né? Desordenada, né? É ruim para quem vai tomar conta, mas é bom para a criança ficando perto daquela pessoa, porque aquela pessoa vai protegê-la, vai ajudá-la, tá? Mas quem é que paga o preço sério? A pessoa, né? O mérito é da criança, mas a pessoa é que paga lá as dores de cabeça que isso tudo vai dar. É a mesma coisa com relação a Deus, tá bom? Então, a vida eterna é a verdadeira meta, né, da existência humana. Sim, lembrando desses aspectos que eu mencionei. 16. A fé e a razão são complementares e não opostas. Sim, correto, né? Agora, é necessário que a fé saiba o espaço dela e é necessário que a razão saiba o espaço dela. Uma não pode negar a outra, porque é o espaço da outra e que uma não tem acesso. E agora, falando mais diretamente sobre a fé, não é? A fé verdadeira é descansar.
Não é crer no impossível, não. A fé é fé quando ela descansa. Então, fé não é o que você faz para descansar, é o próprio descanso, tá? Então, a fé é eu descansar de que nem tudo que eu creio a razão responde, mas muito do que eu creio depende da razão. Então, cada um no seu quadrado, tá certo? Então, a fé dá esse descanso. Aquela fé confusenta, né? Que nega o outro, nega o que o outro pensa, nega o que o outro crê. Isso não é fé, isso não é descanso. Entendeu? Descanso é você respeitar o outro. É você crer no que você crê, sem necessariamente ter que obrigar o outro a crer. Você descansa. Ah, ele não crê? Não, não, eu respeito, acabou. Acabou. Mas não, essa fé que eu preciso impor ao outro, isso não é descanso, isso não é fé. Pelo contrário, tá? Isso é demonstração de falta de fé. A gente tem confundido muito, né? Tem muita gente querendo provar que tem fé de uma maneira que prova que não tem fé. Porque quem tem fé, relaxa, descansa. Isso é fé. Isso é fé. Tá bom? O que mais que ele chama atenção aqui no livro? A fé e a razão são complementares, correto, não opostas. A ciência e a tecnologia são importantes para a vida eterna, mas não são suficientes para explicar a totalidade da realidade. Sim, sim. Porque a própria ciência, ela se limita, entendeu? E tem coisas, ela cria determinados critérios. Olha, só é científico se atender a esses critérios. Mas quem foi que fez esses critérios? O ser humano. Então ela é imperfeita. Não pode ser perfeita. A gente não tem, a ciência não tem visão sobre. Por exemplo, vamos dar uma ideia aqui, só para lembrar. Algum tempo atrás, eu gosto muito de lembrar disso para poder ver como a gente está num desenvolvimento, tá bom? E como a gente não pode compreender tanto Deus, porque nós mesmos, né, ainda estamos aquém do conhecimento, da razão, da ciência. Há algum tempo atrás só haviam 3 reinos. No meu tempo, quando eu estudava na escola, só haviam 3 reinos: o reino animal, mineral e vegetal. Só esses 3, tá? Aí depois descobriram que descobri não, naquela época também acreditava que o reino animal e o reino vegetal eram vivos, cada um de um jeito diferente. E o mineral não era um reino de seres vivos. Hoje já se sabe que o reino mineral é formado por seres vivos. E sabe que existe também outros reinos, porque bactéria e vírus não fazem parte nem do reino animal, nem do reino vegetal e nem do reino mineral. Então a própria ciência vai descobrindo que ela tem limites, que ela esteve em limites e por isso não enxergou tudo, né? Então, a ciência e a tecnologia são importantes para a vida humana, mas não são suficientes para explicar a totalidade da realidade. Isso é corretíssimo. Olha que ele escreveu esse livro lá pelos anos 300, né? 300 e alguma coisa, né? E ele já entendia. E hoje, mesmo com todo o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, a gente descobre que ainda está longe de dizermos que já chegamos ao máximo, né? Estamos descobrindo coisas e mais coisas por aí. 18. A tecnologia é a rainha das ciências, pois é a mais elevada e mais importante de todas as disciplinas. Desculpe, não é tecnologia. A teologia é a rainha das ciências, pois é a mais elevada e mais importante de todas as disciplinas. Olha, chamar a teologia, né, de ciência ainda não está no momento, principalmente no tempo dele. Ainda não está no momento. Os critérios que a teologia usa para estudar sobre Deus não são necessariamente palpáveis
a ciência. Entendeu? A ciência tem critérios que negam, né, todo o conteúdo, todo o material que a teologia usa para conhecer Deus. Entendeu? Então, não é uma ciência. É tolice a gente querer colocar a teologia no nível de uma ciência. Tá bom? Claro, ela é um estudo, ela é uma pesquisa, uma investigação, tá bom? Tem sido muito mal usada, tem sido até manipulada, né? Nós temos o que nós chamamos de uma teologia capitalista aí, que ela é do inferno, do inferno. Ela nega Jesus em muitos pontos. Entendeu? Mas tudo bem, faz parte, né, de deixar a liberdade para os estudos. Agora, não é ciência, tá? Digamos, podemos botar, é um tipo de ciência, mas não é a ciência. A gente não pode botar a teologia no mesmo nível, né, que a ciência com seus critérios científicos, tá? E isso não invalida a teologia não, tá? Não invalida, mas está num campo que não é o campo da ciência. Se a gente fizer isso, pode até prejudicar a própria teologia e pode prejudicar a própria ciência se a gente coloca os dois no mesmo caldeirão, tá bom? Agora, 19, né? A moralidade é baseada na vontade de Deus expressa na lei divina. Não é na lei divina, que a lei divina, pelo menos o que está lá no começo da Bíblia, aquilo é um absurdo. Deus está longe daquilo. Apedrejar a gente, matar a gente, excluir gente, isso não é de Deus. Então está longe de Deus aquele negócio lá, né? Agora, a moral, ela tem muito, muito, muito a ver com dois aspectos importantes. Com a cultura de cada povo e com realmente a revelação, não o que chamam de lei de Deus ali no Antigo Testamento, mas com a revelação de Deus. A revelação de Deus alcança todo o mundo, em todas as religiões, em todas as culturas, tá? E aí soma a revelação de Deus mais a cultura, né? Porque a cultura é a convivência, entendeu? É o dia a dia. Você vai ter gente mais e menos preocupadas com essa revelação de Deus, então você vai fazer uma média disso, né? E aí você vai ter o que a gente pode chamar de moralidade em cada cultura, tá? Mas a revelação de Deus está presente em todas. Mas tem a convivência dos grupos, cada um por um motivo ou outro, por um fator ou outro, cada cultura tomou rumos mais ou menos diferentes, né? E isso faz com que a moralidade também fique variável. O que é moral no lugar não é tão imoral em outro, ou não é moral em outro, e assim por diante. Tá bom? Então, isso é o versículo. Deixa eu ver se dá para fechar logo aqui. 20 dá, a gente fecha, né? O 20 diz: o cristianismo é a verdadeira religião capaz de fornecer uma explicação coerente e satisfatória da existência humana e da realidade. Não só o cristianismo. Todas as religiões tiveram o mesmo acesso à revelação de Deus. Mas o cristianismo conviveu com Jesus. Mas ainda assim, o cristianismo tomou caminhos totalmente diferentes de Jesus. Lá em Paulo, logo, 10 anos depois, está lá Paulo dizendo que era para desprezar, não é, o joio. Jesus ensinou o contrário. E assim outras coisas. Tá bom? Então, tanto o cristianismo quanto qualquer outra religião, elas têm acesso a essa revelação de Deus, né? A permanente revelação de Deus. Então, o cristianismo é a verdadeira religião e isso é desprezível. Por quê? No Antigo Testamento não havia cristianismo e havia verdadeiras religiões. No Novo Testamento, Jesus disse para os cristãos: eu tenho outras ovelhas além de vocês. Então, existem outras religiões também verdadeiras.
Então, isso aqui é doentio, faz parte da nossa prepotência de que o cristianismo é a verdadeira. Não. O cristianismo é uma religião tão falha e tão perfeita, tão completa quanto qualquer outra religião. Cada uma na sua maneira de entender, na sua maneira de agir. Tá bom? Então, esses são os pontos que a gente chama atenção no livro, né? Amanhã a gente conclui, então, esse estudo. Deixa eu colocar aqui uma palavra final. A gente vai se despedindo e tomara a Deus que hoje seja um dia abençoador na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. E amanhã a gente está de volta, tá bom? Amanhã a gente está de volta, com fé em Deus, dando tudo certo. E a gente continua este e outros estudos que nós estamos fazendo em nossos cultos. Então, a gente se despede. Deixa eu botar aqui a musiquinha e a gente se despede, tá bom? Então, até mais. Deus abençoe.